Você já parou para se perguntar o que o teste de QI avalia? Eu vou contar para você. O QI total mostra o nível geral de funcionamento intelectual da pessoa. O QI verbal avalia diferentes aspectos ligados à linguagem e ao conhecimento. Ele considera a compreensão de conceitos, o aprendizado acumulado ao longo da vida, a qualidade da educação recebida e o estímulo do ambiente. Também observa a capacidade de lidar com símbolos abstratos, raciocinar, manter a atenção, aprender por meio da linguagem, memorizar e se expressar verbalmente. Essa medida dá destaque à inteligência comunicativa, verificando tanto a clareza na fala quanto a percepção de diferenças entre conceitos. O QI verbal e o índice de compreensão verbal estão intimamente relacionados, mas não são equivalentes. O QI verbal é uma medida global, que reúne diversos subtestes da escala e avalia múltiplas dimensões cognitivas, como a compreensão de conceitos, conhecimento adquirido, qualidade da educação formal, estímulo ambiental, raciocínio, memória, fluência verbal, atenção e capacidade de lidar com símbolos abstratos. Trata-se de um indicador abrangente de inteligência auditiva e comunicativa, refletindo tanto a clareza na expressão verbal quanto a percepção de nuances conceituais. Já o índice de compreensão verbal é um índice específico dentro dessa escala voltado para a formação de conceitos verbais. Ele mede a habilidade de ouvir perguntas, compreender instruções formais e informais, estabelecer relações para formular respostas e expressar pensamentos de forma clara. Além disso, pode ser influenciado por fatores como educação, estímulo ambiental e oportunidades culturais. O índice de compreensão verbal reflete tanto o conteúdo verbal, que é o vocabulário, conhecimento adquirido, quanto os processos mentais envolvidos na compreensão e no raciocínio verbal, sendo uma medida mais focalizada. O índice de compreensão verbal, assim como outros índices derivados, oferece uma análise mais específica do funcionamento cognitivo, enquanto o QI verbal é uma medida global que integra vários subtestes. Essa distinção é importante porque o índice de compreensão verbal reduz a influência de fatores externos, como a escolaridade ou o ambiente cultural, e fornece uma medida mais refinada das competências verbais, enquanto o QI verbal reflete uma visão mais ampla, mas menos específica. A escala de execução, por sua vez, depende menos da educação formal e avalia a capacidade de resolver problemas, integrar estímulos visuais com respostas motoras e interpretar informações espaciais. Nesse índice, quando o QI de execução é significativamente menor que o QI verbal, isso sugere uma boa capacidade de organização e eficiência em situações que exigem rapidez. Os subtestes dessa escala foram descritos por diversos pesquisadores, conforme Lopes e colaboradores. A interpretação clínica do QI de execução considera-o como uma medida da organização perceptiva, do processamento visual, da capacidade de planejamento e da aprendizagem não verbal. Ele mostra também o grau de contato não verbal da pessoa com o ambiente, sua habilidade para lidar com situações concretas e analisar informações espaciais. Esse índice evidencia competências como pensar e manipular estímulos visuais rapidamente, trabalhar sob pressão de tempo e coordenar percepção visual com respostas motoras adequadas. Por isso, destaca-se a importância da coordenação visuomotora e da agilidade nas tarefas, porque o que acontece? Esse índice ele reúne tarefas que são visuoconstrutivas e exigem uma organização perceptual. É o índice do Charles, por exemplo. É o pedaço mais genético da inteligência, mas ainda sofre grande influência ambiental e não existem limites para a gente definir até quando que uma pessoa vai se desenvolver. O índice de organização perceptual avalia a capacidade da pessoa de organizar e integrar diferentes elementos em um conjunto mais complexo. É como uma medida prática da compreensão verbal, mas sem depender da linguagem. Esse índice observa aspectos como coordenação entre visão e movimento, atenção aos detalhes, raciocínio lógico e a habilidade de lidar com informações visuais e mentais de forma organizada. Em resumo, mostra a competência para perceber relações e sequências espaciais, reconhecendo padrões e conexões. O índice de organização perceptual é uma medida que avalia o raciocínio não verbal, ou seja, a capacidade de pensar e resolver um problema sem depender da linguagem. Ele observa como a pessoa examina uma situação, utiliza suas habilidades visuais e motoras para representar ou construir soluções, organiza o pensamento, cria alternativas e testa resultados. Este índice está ligado à chamada inteligência fluida, que é a habilidade de raciocinar e encontrar soluções para problemas novos, e ao processamento visual, que envolve a capacidade de gerar, armazenar, recuperar e transformar informações visuais.
Aí a gente tem o índice de memória operacional, que mede a memória de trabalho, ou seja, a capacidade de registrar novas informações, mantê-las ativas por um período e manipulá-las mentalmente para chegar a conclusões ou resolver problemas. Ele envolve atenção, concentração, controle mental e raciocínio, sendo essencial para tarefas cognitivas mais complexas. Também está relacionado à habilidade de planejar, organizar sequências e se adaptar cognitivamente, embora possa ser afetado por altos níveis de ansiedade. Porque o que acontece? Isso daqui se refere às funções executivas, né? A gente tem o índice de velocidade de processamento, do qual eu já vou falar, e o índice de memória operacional, que geralmente está mais prejudicado nos casos de TDAH ou bipolaridade. O índice de memória operacional avalia a capacidade de guardar informações por um curto período e ao mesmo tempo manipulá-las mentalmente para realizar uma tarefa. Ele mostra o quanto a pessoa consegue manter dados ativos na mente enquanto pensa em soluções ou executa atividades. Esse índice está diretamente ligado à flexibilidade cognitiva, que seria uma outra função executiva, né? Ou seja, a habilidade de se adaptar a diferentes situações e também ao planejamento, sendo importante para processos de aprendizagem e para o desenvolvimento do autoconhecimento. O índice de velocidade de processamento está ligado à rapidez com que uma pessoa consegue lidar com informações visuais, mantendo a atenção e a concentração. Ele mede a resistência a distrações e a capacidade de focar em diferentes estímulos, distingui-los e sustentar a atenção por um período longo. Esse índice mostra agilidade mental e psicomotora, mas pode ser influenciado por fatores como motivação, dificuldade em trabalhar sob pressão e coordenação motora. O índice de velocidade de processamento reflete tanto a velocidade psicomotora quanto a velocidade mental, aplicadas na resolução de problemas não verbais. O índice de velocidade de processamento avalia quão rápido uma pessoa consegue reagir ou tomar decisões durante a tarefa, e mostra a agilidade mental e a capacidade de lidar com informações em pouco tempo. Para ter bons resultados nesse índice, é necessário manter o foco, persistir, organizar o planejamento das ações, mas, no entanto, o desempenho pode variar de acordo com fatores como motivação, pressão do tempo e coordenação motora.